Fala pessoal, tudo bem? Começa mais um RV4 Podcast, no quadro agora O Legado. Que legado que você quer deixar? Conhecimento, patrimônio, pessoas transformadas, ou de repente até tudo junto. Aqui a gente conversa com pessoas que têm histórias aí diferentes, né? Mas que têm algo em comum, né? A busca por uma prosperidade que, na minha opinião, vai muito além também do dinheiro. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial, um amigo meu, faixa preta de tatame, que adora me bater, né? Mas ele, além disso, né, ele é um consultor de liderança, bem-estar e performance, fundador da Aretea Desenvolvimento Humano, né? Após mais de 15 anos aí atuando como executivo em multinacionais, né, de tecnologia, no Brasil e no exterior, o Wellington aqui, Oliveira, ele resolveu transformar aí a sua própria experiência corporativa num propósito, né? Ajudar pessoas e empresas a criarem ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos, né? Também aí se especializou em psicologia positiva, inteligência emocional, neurociência do comportamento. Então, assim, enfim, vocês vão ver que o papo aqui vai ser bem bacana sobre diferentes óticas. Wellington, obrigado aí por ter vindo, aceito o convite aí, obrigado pelo seu tempo aí, né? Obrigado aí pela oportunidade, né? A gente sempre fala desses temas e Sim. Desde, né, da outra empresa, né, Anselmo? Verdade. Que a gente fez aquele workshop sobre hábitos que a gente estava Sim, de marcar sim. esse podcast, né? E fico feliz que finalmente tenha dado certo aí. Me marcou bastante esse workshop, viu, cara? Mas a gente vai entrar aqui, né? Sim, depois vamos ter falar tempo um de pouquinho. falar um pouco disso aí. Legal. Né? Eu gosto de, como eu sempre falo aqui, gosto de começar um pouquinho pelo começo para entender de onde que as pessoas vieram, né? Então, assim, um pouquinho, obviamente, da infância, etc. e tudo mais e tal. Mas antes até de entrar nisso, queria que te apresentei, mas se você fosse se apresentar aí para o nosso público e tudo mais, como é que você se apresenta? Fala aí um pouquinho. Quem que é o Wellington, né? Bom, pessoal, como o próprio Anselmo falou, eu sou consultor, né, de bem-estar e performance. Né? O que eu trabalho é a interseção entre o bem-estar e a performance. Né? Muitas vezes a gente acha que para ter performance, grandes resultados, a gente precisa se matar, né, no trabalho, literalmente, né, sair doente. E o que eu defendo, né, não só como profissão, mas também como filosofia de vida, é de quanto melhor a gente vive, melhor a gente entrega, né, mais produtividade a gente tem. Então eu diria que, resumindo, o que o Wellington faz hoje, não só profissionalmente, né, como na vida pessoal, né, é ajudar pessoas a encontrar esse equilíbrio, né, ter uma boa vida, né, uma vida com significado, mas uma vida também que traga realizações, né, e principalmente saúde. Né, acho que saúde para mim é algo que vem em primeiro lugar. Né, então, apresentando um pouco do Wellington, que acho que a parte profissional não está dividida, né? Digamos que legal. Falando de propósito, né? O grande ponto aqui é que as duas coisas vão juntas, né? Então, você pode ter uma ótima vida, né? E você pode também ter uma carreira de sucesso. Então, é isso que eu ajudo as pessoas a terem na vida delas. Legal. E esse aqui vive bem, viu, pessoal? Falei, cara, ó, só esse ano aí já viajou quantas vezes? Só você viu uma vez, né? Quantas vezes você já viajou esse ano aí? Esse ano foram 9 países. 9 países, tá bom, beleza. A gente vai entrar aqui para entender como é que ele faz isso, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá, Well. Você, né, sua infância, família e tudo mais tal, só para entender como é que você foi moldando, você consegue me falar um pouquinho, né, como é que foi sua infância, onde que você é de São Paulo mesmo, ou não? Me conta um pouquinho. Legal. A minha família toda, né, e eu nasci na Paraíba, toda do Nordeste, minha família. Legal. E vivi na Paraíba até o começo da adolescência, né? Até os 13, 14 anos. Sim. E foi aí, falando de viagens, né? Quando tudo começou, né? Eu tive muita sorte, né? De poder começar a viajar desde muito cedo. Quando eu tinha 14 anos, meus pais são professores, né? Minha mãe é professora universitária. Sim. E ela teve a oportunidade de viajar para a Espanha, para fazer um doutorado lá. Né? Legal, caramba. Então, toda a família foi junta para a Espanha e eu acabei passando toda a minha adolescência lá. Aprendendo o idioma, né, e aprendendo uma cultura também. E aquela viagem, né, com 14 anos, me mudou para o resto da vida, né, porque me fez ver a vida de outra forma. Já me colocou, trazendo um pouco a questão do jiu-jitsu, né, de estar em posições aí desconfortáveis, né, aquilo já me colocou numa posição muito desconfortável desde o começo. Né, eu estava indo para um país que eu não falava a língua, mesmo que se pareça, né, o espanhol e o português, mas clima diferente, nunca tinha saído nem da Paraíba na época, né? Tinha alguns familiares aqui em São Paulo, e aquilo
aquilo para mim mudou muito, na verdade mudou minha vida, né? Tanto é que depois que minha mãe terminou o doutorado, eu comecei a faculdade na Espanha, retornei para o Brasil, mas não me adaptei, né? Entendi. Por toda aquela mudança que eu tive, né, na minha mente de adolescente, acabei voltando para a Europa, né, nesse caso para a França, e me formei na França, né? Eu tive a oportunidade de estudar lá, fui convidado, né? Uhum. Graduação lá. Graduação, né? Me formei em engenharia na época, né? Mesmo que hoje eu trabalhe com desenvolvimento humano, eu sou engenheiro de formação, né? Acredito ou não. É algo meio diferente, né? Legal. E de lá também tive a oportunidade de morar em outros países, Suíça, né? Eu tive a primeira experiência profissional na Suíça, como a própria universidade me deu essa oportunidade. E digamos que o grande highlight foi eu poder ter ido para os Estados Unidos, né? Logo depois da minha formação na França, em engenharia, né? Sim. Eu comecei a carreira no Vale do Silício, né? Eu tive a oportunidade de começar com um estágio na Google, né? Que a Google, na época, era a empresa, digamos, o equivalente da Tesla hoje, né? Da SpaceX, né? Então, assim, foi uma oportunidade muito interessante que também, né, dentro dessa grande mudança que eu tive como adolescente, ali começo de vida adulta, né, 22, 23 anos, imagina, já tem uma oportunidade de você estar no centro do mundo da tecnologia ali, né? Me mudou muito, né? Me colocou em outra posição desconfortável, né? E com isso eu fui absorvendo, fui amadurecendo muito rapidamente, né? Legal. Então, resumindo um pouco, né, a minha vida desde o começo, né, no Nordeste, né? Eu sou de Campina Grande, mas sempre morei em João Pessoa, Espanha, depois França, Estados Unidos, Vale do Silício, foi muita coisa ao mesmo tempo, né? E aquilo me moldou muito como pessoa, né? Todos aqueles desafios, eram desafios diários, né? Sim. Mas desafios bons, né? Que faziam crescer e me faziam também começar a me conhecer a mim mesmo, né? Que foi, digamos, que essa segunda etapa que a gente também vai conversar um pouco hoje aqui, né? Depois dessa etapa de parte mais corporativa que eu tive, né? Mas aquilo foi o começo. Entendi, legal. Sua mãe é professora do quê? Ela é fisioterapeuta e educadora física, né? E ela sempre atuou na parte fisioterapia. Ela foi uma das fundadoras, né, do curso de fisioterapia na Universidade Federal da Paraíba. Caramba. Foi uma pioneira nessa área. Sim. E o fato também dela ser educadora física, né? Meu pai também era educador físico, professor de basquete, né? Meu pai é falecido já. Sim. Mas eu acabei herdando, mesmo que eu não tenha ido pelo lado deles, eu herdei essa paixão pela atividade física, né? Pelo esporte, pelo bem-estar como um todo, né? Sim. Então isso acabou também ajudando, e a paixão pelos estudos, né? Eu acho que peguei um pouco do melhor de cada um, né? Foi bom, hein? Mas vamos lá. Quando você tinha 12, 13, aí sua mãe então vai para a Espanha, né? A doutorado, para o meio do doutorado. 2 anos ali que você ficou na Espanha? 4 anos e meio. 4 anos e meio, tal. Para fazer, inclusive, o colegial. Foi nessa época que todo colegial você fez na Espanha, o vestibular eu fiz na Espanha também, Sim. com 17 anos, né? E com 18 anos foi quando eu voltei para o Brasil, né? Tá, eu poderia ter ficado na Espanha, mas eu não quis na época. Sim. Senti falta, né, do Brasil. Sim, legal. E acabei recomeçando o curso aqui no Brasil, no caso na Paraíba, né? Entendi. Porque eu e aí você vai para a França. Como é que foi essa transição? Fiz 2 anos no Brasil, fiquei aqui 2 anos justamente para poder ser aceito na França, né? Porque na França eles tinham aceito em escola de engenharia, né? No terceiro ano, no primeiro ou no terceiro ano, né? Então eu acabei tendo essa oportunidade, né? Na verdade, essa oportunidade surgiu porque na época que eu estava na Espanha, eu estudava francês, né? Sim. Imagina, colégio público você estudar francês, né? Sim. Aqui no Brasil, quem estuda francês é quem tem, né, dinheiro, faz uma aliança francesa. Lá não, eu estudei realmente, né? Estava realmente absorvendo tudo que me era apresentado, né? Entendi. E eu fiz um intercâmbio, né, com uma família franco-espanhola, né, que o filho da família veio ficar na minha casa. Depois eu fui para a França com 16 anos, né, foi a minha primeira experiência lá. Sim. E acabei criando uma relação com essa família, né? E no momento de eu voltar para o Brasil, eles me convidaram, né, para ir para a França, morar com eles e estudar engenharia. Eu não aceitei de primeira porque, bom, eu tinha 18 anos, né, queria voltar para o Brasil, né, e acabei repensando, né? E com 20 anos aí eu fui sozinho realmente para a Europa, né? Legal. E o espanhol você já dominava antes ou também ou não? Aprendi você na raça aprendeu mesmo, na raça né? também. Assim entendi. mesmo o francês, né? Sim, francês. Entendi. Inclusive também é um dos conceitos que eu uso muito, né? Na minha prática hoje, né? Que é a questão da constância, né? Que é algo que a gente vê também no treino, né? No esporte, no jiu-jitsu, né? Sim. Por exemplo, quando eu estudava francês para ir para a França, eu não fiz escola de francês. Não é que eu recomendo isso para todo mundo, né? Mas eu já tinha uma base, né? Sim. E eu acredito que a língua, o idioma, ela vem muito de você educar o seu ouvido. Da mesma forma que a gente aprende português só ouvindo, por que a gente não vai aprender outra língua da mesma forma, né? Os músicos têm o mesmo processo, né? Então, todo dia eu tirava 15 minutos para escutar o telejornal francês, né?
né? Muita coisa eu não entendia, mas 3 meses fazendo aquilo, quando eu cheguei na França, eu já tinha uma certa base também, né? Entendi. Eu mais ou menos que entendia, né? E o resto foi na raça mesmo, né? Sim. Fazer prova, Aham. imagina, estudar matemática, física, né? A la francesa, em francês, loucura. né? Nada, em escola de engenharia. Sim. Eu apanhei um bocado também no começo, mas com o tempo a gente foi pegando, né? Eu mesmo em português eu apanho, então imagina ainda mais em francês, né? Num ambiente difícil, né? Porque assim, a região que eu morava na França era bem perto da tríplice fronteira, né? Da Alemanha e da Suíça. Então era tipo, às vezes a gente reclama de frio aqui em São Paulo, 6, 7, 8 graus, lá chegava a menos 15, menos 18, né? Muito frequentemente, né? Então imagina ali que aquilo também vai te moldando, né? E você aplicando esses pequenos princípios também na vida, né? Legal. E você sofreu algum tipo de preconceito nessa época, o bullying assim tal, por ser um brasileiro, ou foi tranquilo nessa... Na França não tanto, porque o ambiente universitário era um ambiente bem internacional, né? Entendi. Inclusive eu fazia parte de uma associação de estudantes internacionais. Eu senti isso um pouco mais na Espanha, né? No sul da Espanha, que inclusive é um pouco um paradoxo, né? Eu morei na cidade chamada Granada, que é uma cidade que, bem antigamente, ela foi colonizada pelos mouros, né? Pelos árabes, né? Sim. Então, as pessoas no sul, elas já têm um tom de pele um pouco mais escuro, né? Mas não sei porque as pessoas meio que cismavam comigo, né? As pessoas me olhavam na rua, eu me sentia um ET muitas vezes, né? Sim. E aquilo, como adolescente, quando você precisa daquela validação, você sente um pouco, né? Aquilo também foi um grande aprendizado para mim, né? Sim. De valorizar também essa coisa, essa diversidade que a gente tem no Brasil, né? Que não é igual em todos os lugares, né? Sim. Temos muitas origens no Brasil e apesar existirem preconceitos aqui, eu acho que nesse caso a gente tem muito mais riqueza, né, de diversidade que em outros países. Claro. Então me perguntaram, nossa, mas será que eu sou tão diferente assim, né? Então isso em alguns momentos afetou minha autoestima, né, de adolescente, mas eu não diria que foi assim um preconceito, né? Ninguém nunca me proibiu de fazer nada, né? Eu fiz, né, estudava com nem os espanhóis e tudo mais, mas foi uma coisa que marcou um pouco, né? Sim. E depois, eu acho que talvez foi aquela primeira experiência e acabou me ensinando também a como lidar com isso. Legal. Como é que você lidou com isso? Acho que esse é um ponto legal, né? Eu acho que isso é a questão de quanto você dá importância ao que as pessoas pensam de você, né? Eu acho que vai muito da sua autoconfiança, de entender o tipo de pessoa que você é e o que você está construindo, né? Isso em primeiro lugar. E entender também que muitas vezes pessoas que... A forma como a pessoa, né, lida com você... seja criticando, né, seja falando mal, acho que tem muito mais a ver com a pessoa do que com você mesmo, né? Então eu via, né, na época me custou um pouco também chegar nessa conclusão, porque era muito jovem também, mas com o tempo eu fui vendo que as pessoas eram assim porque elas não tinham tido vivência com outras culturas, né? Então era muito a questão de ter mais compaixão por elas, delas não terem a oportunidade de viajarem, né? Cidades menores normalmente tinham um pouco mais esse aspecto, né? Das pessoas seriam um pouco mais resistentes a quem é diferente, né? Tanto é que outras cidades, né? Barcelona, Madrid, isso tinha, mas era um pouco menos, né? Então, bom, essa pessoa não teve a mesma oportunidade que eu tive de estar viajando, conhecendo pessoas diferentes, né? E ela está num país que não tem tanta diversidade. Então, em alguns momentos dava uma certa, né, uma certa raiva aí, né? Da forma como as pessoas te olhavam, mas eu aprendi... Não é o que acontece com você, é como você lida com aquilo, né? Sim. Então, qual é o tipo de lição que eu posso tirar disso, né? Então, foi aí quando eu comecei realmente a utilizar essa ferramenta da perspectiva, né? Sim. Bom, deixa eu me entender primeiro, em primeiro lugar, né? Tudo vem de mim e tentar entender também a perspectiva da pessoa, né? Legal. Você vê que talvez essa própria experiência te leva ao que você inclusive faz hoje, né? Não sei, deve ter alguma influência nisso. Sim, com certeza, né? Porque é interessante, né, Anselmo? Porque eu acabei indo pelo lado da engenharia e muito pela cultura, né? A cultura do Nordeste, infelizmente, ainda tem muito dessa questão das famílias, né? Sim. Então, você vendo a família de político ou a sua família, você teve médicos, né? Você já vai pelo aquele caminho médico, advogado. E o engenheiro, normalmente, é uma família... Não diria que é uma família... Era uma família pobre, mas não era uma família que tinha influência nesse sentido. Meus pais eram estudiosos, né, professores. Sim. Então eu acabei, acho que engenharia pode ser uma boa área para eu me provar, né, para realmente ter um sustento, né, criar uma vida. E foi o que eu fiz, né, digamos, nessa primeira metade de vida. Né? Sim. Mas eu acho que essa semente aí, né, da perspectiva, da sensibilidade, ela sempre teve aí. E digamos, a partir do momento que eu me estabilizei na minha carreira, e a gente vai chegar nessa parte, né, ela começou a florescer um pouco mais. Eu comecei a me sentir que eu não estava no meu lugar, né? Então, digamos,
chama isso de talento ou sensibilidade que foi aflorada, né, as próprias viagens, né, que me fizeram amadurecer muito rápido, né. Muitas vezes as pessoas me olhavam e não achavam que eu tinha a idade que eu tinha, né, sempre me achavam mais velho. E não era porque eu era especial ou tinha algum dom, é porque a vida me apresentou situações que me fizeram amadurecer, né. Então acho que esse é um bom ponto que você trouxe, que eu acabei desenvolvendo indiretamente nessas competências, mesmo que minha carreira no começo tenha sido outra, né, tenha sido a carreira muito mais corporativa, muito mais, né, transacional, assim, que foi bom também, né, que me possibilitou eu ter a vida que eu tenho hoje, né. Sim. E você falou desse amadurecimento, né, esse viajar, ou talvez conhecer realmente novas culturas e tudo mais. Você acha que é esse que é o ponto que faz um jovem, nesse sentido, amadurecer mais, né, nesse sentido? Quais foram os pontos, né, da sua vivência, obviamente, internacional ali, já logo tão cedo, né? Porque, de verdade, talvez o pessoal hoje faz o intercâmbio quando tá na faculdade, então o cara já tem seus 20 e tantos anos e passa 6 meses e volta de novo. Sua história é bem diferente nesse sentido e tudo mais e tal. Que tipo de experiências que você teve, nesse aspecto, você acha que te amadureceu mais que as outras pessoas? Eu acho que a viagem, ela tem uma grande influência, mas não é só a viagem, né? Porque mesmo você tendo a oportunidade de viajar, tudo depende de como você absorve aquilo, né? Por exemplo, se papai e mamãe te pagou tudo, né? Te pagou o melhor colégio e tudo assim, realmente de mão beijada, dependendo também, tem uma questão de caráter aí também, né? De como você aproveita aquilo, né? Se você acha que aquilo te é dado de graça, que você já merece aquilo, né? Depende muito da atitude que você tem, né? Eu acho que a questão da humildade, estar aberto a aprender, fez uma grande diferença, né? No meu caso, acabou sendo muito efetiva pelas circunstâncias, né? Imagina, minha mãe, né? Minha mãe, ela foi realmente, literalmente na raça, né? Estudar no exterior, porque ela viu que se abriu uma janela de oportunidade para ela. Ela tinha quase 40 anos na época, e ela tinha uma professora que foi a professora dela, uma das fundadoras do curso também de fisioterapia, que foi para a Espanha criar esse convênio, né? Do doutorado, né? Sim. E minha mãe não tinha bolsa, imagina, né? Minha mãe não tinha bolsa, meu pai, que era professor, mas não era professor universitário na época, ele também não tinha bolsa, né? E toda a família foi, então ela foi realmente com salário, né? Na época não existia uma grande diferença, ainda nem existia o euro, né? Era a peseta, né? Mas claro, diferença social, né? Diferença também, imagina, com salário você sustentar toda uma família num país estrangeiro, né? Depois de 2 anos minha mãe foi ter bolsa, né? E meu pai também ingressou no doutorado, mas meu pai acabou tendo que fazer trabalhos braçais, né? Mesmo sendo professor, né? Meu pai trabalhava numa fábrica de farinha, né? Então, ele era atleta também, serviu como treino para ele, né? Mas são as circunstâncias, né? Não é toda viagem que pode ter aquele efeito, né? Se você está numa situação melhor, e com o tempo a coisa estabilizou, né? Foi realmente aquele primeiro momento que ajudou a você tomar um pouco mais de distância das coisas, né? Ser mais prudente, né? Sim. E aproveitar as oportunidades, né? Isso foi bem importante para mim. Mas eu diria, voltando na sua pergunta, né? Esse é o meu caso, né? Um caso bem específico mesmo. Mas eu acho que viagem como um todo é muito bom, né? Porque mesmo você indo em boas condições, vai te colocar em situações que, em primeiro lugar, te abrir a mente, né? Te abrir a mente a coisas diferentes, né? Sim. E a própria neurociência diz, né? Que a gente precisa mudar um pouco o dia a dia, nossas rotinas, o que a gente faz, para o cérebro se desenvolver mais, né? Porque se a gente sempre faz o mesmo, a gente se desenvolve, né? Fica sempre nos mesmos padrões, né? Então, isso já é um ponto muito importante, né? E o ponto realmente de você ser colocado em situações que às vezes, né? Por exemplo, o brasileiro fala muito, né? Às vezes da grosseria das pessoas de certos países, são realmente grosseiras, mas tem outras coisas que é simplesmente uma forma diferente de ver as coisas. E quando a gente vê aquilo pela primeira vez, a gente fica meio chocado, mas com o tempo você vai também ajustando, né? Com o tempo você vai vendo que nenhuma cultura é melhor ou pior que outra, né? São simplesmente formas diferentes de ver as coisas. Isso também vai moldando o seu cérebro a você ter, digamos, uma perspectiva mais completa das coisas, né? Então, viagem é muito bom, mas tudo depende também da sua perspectiva, né? Se você quer lá e está reclamando que aquilo está... Certas coisas a gente pode reconhecer que é melhor ou pior, né? Mas certas coisas ali são simplesmente diferentes também, né? Então, acho que esse mindset ajuda muito. Mas, assim, para jovens, pessoas que estão começando a vida, ou mesmo pessoas de idade, eu acho que eu recomendo viagem para todo mundo, né? Seja uma viagem onde você passe mais tempo, né, no país, estudando, trabalhando, que aí eu acho que a transformação é até maior, né? Porque uma coisa é você ir passar uma semana, né? Num país, já tudo certinho. Outra coisa é você conviver com aquela cultura, ter que aprender
né, não só o idioma, mas também, né, os costumes, aquilo requer também uma dose de humildade grande também, né? Então, assim, eu acho que viagem, sim, eu acho que diria que é uma das grandes ferramentas para a gente crescer, né, amadurecer como pessoas também. Legal. E assim, né, eu acho que a gente, principalmente nessa fase de adolescência para virada aí de adulto, a gente obviamente acaba se referenciando, né, ou até mesmo inspirando em muitas pessoas, obviamente, nesse sentido. Nessa fase em específico, você acha que teve pessoas ali ou situações que te inspiraram a ir moldando também? Quem que eram suas referências nessa época? Essa é uma boa pergunta, né? Pessoas assim... Na época eu não tinha ninguém que eu admirava, uma figura pública assim que eu admirava, que é de dizer, nossa, sou fã dessa pessoa. Fã. Acho que o típico de todo mundo da nossa geração, né, Anselmo? Aí, acho que Ayrton Senna sempre foi um exemplo, né? Mas eu vi uma grande distância entre a vida de Ayrton Senna, o que ele faz, e a minha, né? Então, assim, eu acho que para mim um grande exemplo sempre foi minha mãe, né? Um exemplo aí de mulher guerreira mesmo, né? De perseverança, né? E sempre muito respeituosa, né? De ser uma referência no que ela faz, mas sempre respeitar os outros, né? Saber sua posição também e também não querer estar acima de ninguém, né? Eu acho que para mim sempre a minha mãe me influenciou muito nesse aspecto. Meu pai também, né? Mas minha mãe acabou, principalmente nesse período, né? Foi um período aí de... Né, quando você é adolescente, muita coisa muda, né? E imagina você colocar uma mudança como essa, né, na cabeça do adolescente, né? Meu pai também me influenciou, mas já durante o período, né, da Espanha, né, a gente conversava bastante, mas eu diria que minha mãe, né, de fazer muito com pouco, né? Eu acho que isso foi uma grande influência para mim. Legal. Ela dá aula ainda? Puxa, só para... Ela é aposentada, mas de vez em quando ela participa de bancas de doutorado, né? Ela é convidada para avaliar, né, bancas aí. Legal, muito bom. Tá, então beleza, a gente fecha mais ou menos um capítulo da adolescência e você vai então para França, né? Terminar Terminei engenharia, me formei, né? E aí tive a oportunidade de fazer um estágio na Google. Como é que foi isso para você conseguir um estágio desse? Então? Esse é um bom ponto aí, né? Porque eu acho que quem me olha assim, né, com óculos aqui, deve achar que eu sou meio nerd, né? Nossa, o cara foi para Google na Califórnia, mas... Não é nerd não, só um pouquinho. Bem longe disso, né? Na verdade, né, teve um processo da Google, existiam alguns alunos, porque Google é super difícil você conseguir um estágio, né? Para você imaginar, o pessoal dos Estados Unidos mesmo era difícil, né? Você via gente de Harvard, MIT, né, Georgia Tech, as maiores escolas de engenharia, né, tanto dos Estados Unidos como da Europa, era o pessoal que colocava estagiários na época, né? Sim. E para você ver, né, era o nível, você fala estagiário, mas era um nível alto para qualquer empresa, né? Sim. Estagiário na Google na época ganhava 4, 5 mil dólares, um estagiário, imagina, né? Porque era a empresa do momento, né? Então, o que aconteceu, né? Eles vieram para minha escola e entrevistaram os grandes nerds da escola, nos quais eu não estava incluso aí, os franceses mesmo, né? E ninguém passou, né? Para você ver o nível, né, de exigência deles, né? E existia na época um departamento na Google, que era o departamento de internacionalização, que ajudava a criar mecanismos de tradução automática dos vários produtos que eles estavam criando na época, né? Fazia pouco tempo que o Gmail tinha sido criado, né? E aí alguns alunos que falavam idiomas, né, que era o meu caso, né? Existiam também alguns alunos do Marrocos, inclusive, nós fomos os últimos a serem avaliados, né? E a gente fez uma prova, que não dizer que é menos complicada, mas o foco era diferente, né? Imagina, né? Você aprendendo inglês e fazer uma entrevista de 2 horas no telefone em inglês, resolvendo problemas de programação, né? Otimização de programação, né? Perguntas técnicas, né? E a deles era muito mais focado nesses problemas de algoritmos, né? A minha tinha um pouco de algoritmo, mas também tinha questões mais gerais, digamos assim, né? De tecnologia, o que eu gostava mais, né? E foi essa janela de oportunidade que a gente teve. A gente acabou entrando pelos nossos conhecimentos de língua também, não só de engenharia, que, obviamente, né, eles buscavam engenheiros que falassem línguas, né? E isso foi o que me levou para lá, né? Para a Google na época. E aí na Google eu tive um pouco mais de um ano, né? Foram 2 programas que eu participei, tanto como engenheiro de software, como também como gerente de projeto. Porque a partir da primeira experiência que eu tive com software na Google, eu percebi
isso aqui não é para mim não é essa coisa de codificar. Eu admiro a galera que fica nisso aí, mas legal. Eu percebi rapidamente que não era muito minha praia, sim, né? Sim. E nesse entremeio eu voltei para a França para fazer uma especialização de gerenciamento de projetos e depois retornei para a Califórnia, para o Google, para ter outra experiência como gerente de projeto júnior na época, né? Tinha 23 no Google, né? 23, 24 anos, né? Acabei não ficando na Google depois desse período de um ano, né? Até mesmo porque na época eles não tinham essas vagas abertas, né? E nesse meio termo eu voltei para o Brasil, né? Momentaneamente, trabalhei aqui na IBM com gestão de projetos, né? Em Hortolândia, e acabei voltando para os Estados Unidos. Foram questões pessoais, né? Eu fui casado lá nos Estados Unidos também, e acabei trabalhando numa startup em São Francisco por um tempo, né? Até o período que meu pai faleceu aqui no Brasil, né? De forma quase que muito repentina, né? E aí, digamos que é o primeiro capítulo, né, da adolescência, o segundo da faculdade e o terceiro, né, da perda do meu pai, né, que também foi outra coisa que me fez amadurecer muito, né, me fez ver a vida de outra forma, né. Ele faleceu com 50 anos, né, meu pai era educador físico, né, teve câncer de fígado, né, decorrente aí da hepatite C. E aquilo acabou aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu me divorciei na época, bem na época que meu pai faleceu, e acabei retornando para o Brasil, né? Digamos que foi meu primeiro sabático aí da vida. Aproveitei o momento e passei quase um ano com minha mãe, né? E de São Francisco para João Pessoa, né? A mudança outro ritmo, né? E foi muito bom, porque na época eu realmente comecei a conhecer sobre meditação mesmo, né? Sobre realmente ver a vida de uma outra forma, né? Relativizar ainda mais, né? Aquele aprendizado que eu tinha tido, que eu estava muito focado, né, em trabalho. Sim. E também me moldou, né? Ajudou a me moldar o tipo de pessoa que eu sou hoje, né? Sim. Então é que depois daquele momento, né, desse sabático, né, quase um ano, 10 meses eu diria, aí foi quando eu vim para São Paulo, né, em começo de 2011, né, fazer 15 anos agora que eu estou aqui. E aí continuei minha carreira em tecnologia. Né? Trabalhei em algumas empresas, né, como HP, né, a própria Amazon, que foi a última empresa que eu trabalhei. E aí foi quase uma década, né, construindo sempre na área de tecnologia. Sempre na área de tecnologia, né? Eu trabalhava na área comercial de tecnologia, né? Então, engenharia comercial que a gente chamava e até essa evolução à parte comercial, né? E foi interessante porque o último emprego que eu tive, digamos, já entrando nessa terceira etapa, né? O último emprego que eu tive foi na Amazon, né? E na época eu lidava... Só acho que eu viajo muito hoje, né? Mas tinha que me ver na época da Amazon que eu viajava toda semana, né? Sério? Cara. Toda semana. Brasil então, e fora também. Brasil bastante, né? Rio... Eu ficava muito em Brasília, né? Porque na época da Amazon eu era responsável por toda a área de licitações da Amazon, né? Aqui no Brasil, né? Então, se baixasse, brincadeiras à parte aqui, né? Se baixasse a Polícia Federal lá, pode uma coisa... Não, mas foi uma época interessante, porque a gente estava ajudando, né, o governo, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, a como comprar nuvem, como contratar serviços de nuvem, né? Sim. Que a legislação até parênteses, né, em relação a isso. Faz um tempo já que eu li isso, mas as pessoas acham que o core business, né, óbvio que já mudou muito também, mas assim, há anos atrás o pessoal achava que o core business da Amazon era o marketplace e tudo mais, mas não é, né, sempre foi as nuvens, né, nesse sentido. Que é a AWS, né, a Amazon Web Services. Sim, né? Porque era o que mais gerava Amazon, você tem a parte de e-commerce, que é a Amazon.com, né, .com, e você tem a AWS, que são serviços tecnológicos, são vendidos para empresas, né, tudo que é infraestrutura, data centers, né? E eu gerenciava para toda a América Latina a parte de licitações da Amazon. Sim, né? sim. Então, assim... E era de onde via o maior faturamento da Amazon, com certeza. Né? Tanto é que o presidente, né, hoje da Amazon, que era o Andy Jassy, né, era o presidente da AWS na época. Hoje ele se tornou o presidente do grupo. Né? Legal. Então, assim, você pode olhar, nossa, Wellington, depois toda essa trajetória, Google, Vale do Silício, né, esse parênteses aí com perda familiar, né, e depois essa carreira de uma década aí, né? Tá na Amazon, viaja toda semana, você pode se perguntar, trabalho dos sonhos, né? Sim. Né? Estabilizado financeiramente, o que mais você quer? Só as principais, né, empresas do mundo, né, nesse sentido, de tecnologia, que era a sua área, inclusive. Você estava no topo. Das principais mesmo, no topo mesmo, né? Mas tudo tem os dois lados, né? E foi nesse momento que eu comecei a perceber realmente a voltar para a minha essência, né? O que a gente falou desde o começo, aquela essência de ter aquela sensibilidade, né? De ter a perspectiva, entender as coisas, se colocar
colocar do lado do outro, né? Eu via que aquilo era muito negligenciado, né, no dia a dia, né? Trava muita questão política no dia a dia, né? O status, né? Sim. A vaidade, que é comum em todas as empresas, mas imagina no nível que você tinha ali, né? Dessas nível assim coisas. de Amazon, né? E foi aí quando eu comecei, né, essa transição, né, que me levou ao que eu faço hoje, né? Sim. Apesar de tudo, eu realmente não estava feliz, né? Eu sou a pessoa que, né, imagina, para eu falar que eu quero parar de viajar, né, que foi realmente algo estava acontecendo ali comigo, né? Não só na parte mental, mas a saúde física também, né? Então faltava aquela questão do equilíbrio e eu comecei a retornar para a minha essência, né? Então foram vários aspectos, não só do estilo de vida, mas também da falta de liderança, né? Eu acho que na maior parte das empresas existe uma ausência de liderança, né? Não só porque as empresas não querem focar nisso, nesse tipo de desenvolvimento, mas também liderança tem muito a ver com a característica da pessoa. Sim. Né? O que é muito difícil também, né, Well? Acho que no dia de hoje, né, você ser líder, né, no mercado, cara, é uma função extremamente complexa, porque o mundo está complexo, né? Tá tudo, né? Todo o sistema ele não te dá tempo, né, de você desenvolver pessoas, de você criar relacionamentos. Então tá todo mundo apertado de alguma forma, né? E muitas vezes até você mesmo se desenvolver, né? Porque imagina, com o avanço da tecnologia, as novidades que vêm e aí gerações, né, diferentes nesse sentido e tal. Falei, cara, de verdade, acho que o líder hoje nunca teve num momento mais difícil, né, para de fato ser líder, né? Se fala tanto do lado do funcionário, mas a gente também tem que entender o lado do líder, né? E muitas vezes o líder não tem o acesso a essa educação, porque a gente acha, não, o líder se nasce, né? Ok, você pode ter alguns atributos, né, que facilitem você ser líder, mas um líder se faz, né? E existem metodologias, né? Existe toda uma ciência para criar um líder, né? Mas voltando nesse ponto, né, a liderança acabou sendo um fator crítico para mim naquela época, né? Porque eu sentia falta daquela liderança realmente, né? De liderança que se conecta, né? Que se coloca do lado do outro, que entrega resultados, mas também trabalha, né, como um time, né? E aí naquele momento eu já não estava indo tão bem na Amazon, né? Eu já não estava mais acreditando naquele mundo de tecnologia, né? E foi aí quando eu iniciei, né, minha segunda transição. Eu acabei saindo da Amazon para fazer um MBA executivo na época, né, também nos Estados Unidos. Então, quase todos os meses eu ia para os Estados Unidos para, né, fazer os módulos e tudo mais. E mesmo com essa ambição aí de continuar, né, no mundo aí corporativo, né, eu queria trabalhar num fundo de investimento, né, de venture capital, né, para empresas de tecnologia, na parte mais estratégica. Mas nesse processo eu acabei, né, descobrindo outras coisas, né? Comecei a estudar mais sobre soft skills, né, sobre a própria liderança. Eles tinham módulos aí, né, de liderança no MBA que me fizeram, né, aprofundar um pouco mais esses temas, né? E também fui por outra parte, né? A parte mais humana, a parte mais do nosso corpo mesmo, né? Comecei a estudar mais sobre mudança de comportamento, a neurociência, né? Por que a gente se comporta de determinada forma, né? Neurociência por trás da performance, né? Então aí, digamos que foi a semente, né, que eu comecei a plantar naquela época do que eu faço hoje, né? Então comecei a investigar, a ler bastante e eu sentia que era algo que vinha naturalmente, né? Digamos que nesses 7, 8 anos, desde que eu comecei essa transição, acho que tem umas 2 estantes de livros que foram naturalmente, não foi que eu tinha que me forçar, ninguém me pedia para ler daquelas coisas. Tinha prazer de ler isso. Tinha prazer, eu sentia tem algo aqui que me chama, né? Falando de propósito, né? Eles tinham uma espécie de chamado ali para eu estar investigando sobre essas áreas que, no fundo, não tinha nada a ver com o que eu me formei, né? Estava vindo do técnico para o humano, mas tinha algo que me chamava, que eu acho que tinha muito a ver com a minha essência mesmo, essas experiências que eu tive, né, mais no começo da minha vida, né? E foi aí um pouco quando eu realmente comecei, ainda trabalhei um pouco com tecnologia nos anos sucessivos, né? Trabalhei em algumas startups que me possibilitavam também conciliar melhor, né, o tempo de que, se comparado com a multinacional, né, eu conseguia conciliar o tempo de continuar trabalhando, tendo sustento aí, né, mantendo a estabilidade e ao mesmo tempo construindo algo meu, né? E aí onde a gente chega nessa terceira etapa aí, digamos. Né? Legal. Antes de a gente entrar nela, essas grandes empresas de tecnologia, né? Você teve aí de verdade também, nesse sentido, uma experiência que pouquíssimas pessoas têm uma oportunidade de fazer. É o que você falou. Você estava no topo ali do corporativo, certo? Nas melhores empresas aí, consideradas pelo menos, até, né? Hoje. Até hoje, né? O que elas têm de comum? O que elas te ensinaram também do aspecto positivo do negócio? Porque elas são
impecáveis, né, nesse sentido. O que te mudou no Well dentro disso daí? Eu acho que a questão da eficiência, né? Eu acho que o que elas têm muito em comum é o pragmatismo. São empresas muito pragmáticas, algumas até demais, né? Sim. Acaba esquecendo o lado humano, né? Então acho que é importante sempre levar em consideração o lado humano. Sim. Mesmo a gente sendo pragmático, prático, nós somos humanos, não somos robôs, né? Sim. Mas sim, o pragmatismo, né? A eficiência. Acho que são dois aspectos muito importantes, né? Sim. E a forma como elas são estruturadas, né? Você vê que existe realmente um alicerce forte ali, seja de ferramentas, processos, todas elas têm isso muito bem costurado, né? E foram duas coisas que eu vi muito em comum, por exemplo, com a própria Google e a Amazon, obviamente em épocas bem diferentes, né? Sim. Mas você vê que é uma espécie como realmente você está construindo um edifício alto ali, mas tem uma base muito forte, né? De lições aprendidas, processos, aquilo já foi testado muito, né? Que a gente só vê a parte do glamour, né? Sim. Então, tá de dentro da empresa dessa, você aprende muito nesse sentido de que as coisas não acontecem assim do dia para a noite, né? Sim. Isso todo um processo. Coisas boas, né? Levam tempo para ser construídas, né? E é algo que eu aplico para mim mesmo. Agora, eu, né, como empreendedor, começando, né? Que eu ainda me considero começando a construir meu negócio, aquilo é algo que eu emprego no sentido de ter paciência, né? Que as coisas vêm no seu tempo, né? De fazer as coisas bem feitas, né? Fazer as coisas com excelência, né? Sim. Então, acho que esses aspectos, esses princípios foram algo que eu aprendi bastante, né? Dessa experiência. Legal. Agora sim, né? É uma linha muito tênue, na minha opinião, essa parte de pragmatismo, resultado, né? E talvez o aspecto humano, né? Às vezes as pessoas acham que elas não se conversam, certo? Fala, cara, ou você gera resultado, ou, né, você é muito paz e amor. É um pouco disso que o pessoal no mercado fala muito. Nesse sentido, né? Falei, cara, por que algumas empresas, né, nesse aspecto, você acha que, então, tipo, são só pragmáticos resultados, sabendo que talvez de uma certa forma, né, as pessoas mais felizes, pessoas, né, menos estressadas podem produzir inclusive mais. Você acha que é algo situacional, é cultural? Onde que tá o X da questão? Porque no final eles olham o resultado, né? Ele fala, putz, mas eu entrego o resultado. Então, e aí, né? Tá certo, tá errado? Estamos numa fase talvez segunda ali de uma nova geração. Como é que você enxerga isso? Eu acho que é um pouco de tudo, Anselmo. Acho que a principal força que a gente tem hoje, né, é o próprio mercado, né? Tem empresas que, culturalmente falando, acho que elas até entendem cientificamente. A gente não está falando, vamos nos sentir bem porque é bom nos sentir bem, porque nos sentir bem, porque a ciência nos diz que quanto melhor a gente se sente, mais a gente produz, né? Sim. Tem gente que até entende isso, né? Executivos sêniores, né? Mas daí a aplicar, né? A ter o tempo de aplicar, porque o mercado não te dá esse tempo, né? Então, trimestre a trimestre, você tem que entregar resultados. Então, muita gente não quis se dar o luxo de passar um pouco mais de tempo para ter resultados mais sustentáveis, né? Acho que é ter resultados, enquanto isso você vai triturando as pessoas, né? Sim. Então, acho que tem muito a ver com a dinâmica do mercado, né? Em algumas empresas, sim, que é a questão cultural, a gente não está nem aí para isso, não acredita. Eles se sentem bem com isso, às vezes vai ser um ambiente, né? E a forma de, né, esse rolo compressor aí, que algumas empresas são, para eles é normal, né? Outras pessoas têm um pouco mais de consciência, né? Então, mas não tem tempo de implementar, né? E eu acho que aí nesse meio termo você tem esses negócios mais com impacto social, né? Que as pessoas conseguem ter um pouco mais de tempo para respirar e aplicar algumas dessas metodologias, né? Mas aí, digamos, né, culturalmente falando, impacto social é uma coisa que não dá lucro, né? Então, como você, né, digamos, integra essas duas coisas, né? Eu acho que, assim, para poder resolver esse problema, é você ter, digamos, diferentes áreas, né? Eu acho que você tem que ter uma área realmente que se foca nos resultados a curto prazo, né? Isso vem muito até da ciência dos objetivos, né? Porque existe toda uma ciência quando você define um objetivo para você. Uma coisa é você definir um objetivo de performance, né? Considerando que você já tem todos os mecanismos, né, os recursos para entregar aquele resultado, né? Então você vai lá e coloca um mindset para performance, né? Para entrega de resultados. Mas existem objetivos de aprendizado também, né? Que isso não sou eu falando, é a ciência também, né? O nosso próprio cérebro tem essa forma dual de funcionar, né? Então, como é que você aplica essa cultura, né? De ter objetivos de aprendizado
que você vai trabalhando em paralelo enquanto você trabalha os resultados, né? Mas isso também não é tão simples, né, de implementar, e muitas empresas acabam negligenciando, né? E às vezes as pessoas aí vem um pouco essa dualidade, né? Por exemplo, no Google falam, né? Você me corrige se eu estiver errado, mas até onde eu me lembre, né, da última vez que eu estudei o case deles, os funcionários tinham ali, de repente, 10% do tempo 20%. dele, 20%? 20% do período dele para pensar em projetos próprios ali, né, nesse sentido, para exatamente poder o Gmail nasceu disso, o Orkut, né, o Orkut da época, que era um engenheiro turco, né, que trabalhava na Califórnia, também nasceu desse tipo de iniciativa, né. Então, só que esse que é o ponto, né, muitas vezes como elas são muito pragmáticos, eles vão para uma visão exclusiva de business, né, produto ou serviço, sei lá, tal. Por que as pessoas... Você acha que, então, acho que esses 20% aí, talvez, será que tá mudando para a galera olhar um pouquinho mais pro bem-estar aí da pessoa e tudo mais? Isso é um bom ponto, né, Anselmo? Porque quando a gente fala de bem-estar, e já entrando, né, nessa questão do que a gente faz, eu acho que o bem-estar é estar aí na praia, né, com o braço aberto, né, e passando o dia, né? O bem-estar, a definição científica, é como a gente se sente fazendo algo, né? Mesmo se você esteja aí numa mesa de trading, né, aí fazendo, né, todas as transações, se aquilo que você realmente gosta, aquilo é um propósito para você, você pode encontrar o bem-estar ali naquela mesa de trading, entendeu? Então, é muito da forma como você também vê o problema, o próprio estresse, né? A gente acha que a gente não pode ir para o outro lado de ver que não precisa existir estresse. O estresse sempre vai existir de alguma forma, né? É a forma como você estressa que faz toda a diferença, né? Para você realmente ter uma melhor performance ou para você aí, ficar doente, né? Se você estressa de uma forma que não tem nenhum tipo de aprendizado, não é construtiva, aquilo realmente vai gerar uma química interna em você, né, tanto do corpo como do cérebro, que não vai ser boa, né? Aquilo repetindo, né, com uma certa frequência vai somatizar em você de alguma forma. Mas, por exemplo, o estresse bom, né? O estresse bom é aquele que você é desafiador, mas você acredita no que você está fazendo, né? E você também você pode recuperar, né? Essa questão do estresse tem até a ver com a própria biologia nossa, né? Se fala muito, né, por exemplo, quando você faz musculação, né? Você faz musculação, você tem um estresse ali no músculo, né? Mas não adianta você fazer aquele estresse durante 5 horas e não parar, né? Não se repousar, né? Que ali você vai acabar machucando o músculo. Da mesma forma também, né, a nossa performance no dia a dia, no mundo, trazendo para o mundo corporativo, né? Como é que você encontra a recuperação? Muitas pessoas acham que o se recuperar, o descansar é para fracos, né? Mas é necessário, a nossa fisiologia pede isso, né? Então o crescimento, né, a performance, ela vem do estresse, mas você precisa ter uma recuperação também. É a combinação dos dois, né? E o estresse em si, como é que você ressignifica o estresse? Isso aqui tá ruim, mas eu tô vendo um bem maior aqui, né? Esse estresse aqui é parte de uma construção, é necessário, né? Então acho que isso muda também essa questão da dualidade, né? Porque muitas vezes a gente fala de bem-estar, as pessoas acham, não, mas bem-estar, vamos abraçar árvores, né? Todo mundo pegar as mãos, cantar um pouquinho, ninguém entrega nada, né? Também você não pode ir pro outro lado que tá todo mundo se matando, as pessoas estão ficando, isso é um fato, né? As pessoas estão ficando mais doentes no trabalho, né? Então como é que você encontra esse meio termo, né? Como é que você estressa bem, né? Eu acho que aí onde é nessa direção que aí pode encontrar o equilíbrio das duas coisas, né? Porque mesmo você com a carga de trabalho alta, né? Se você desfruta aquilo que você está fazendo, obviamente você tem que ter recuperação também, né? Você não vai ter uma carga de trabalho ao ponto de você não dormir, se alimentar direito, né? Mas você consegue encontrar aquele equilíbrio que não é fácil, tá? É fácil a gente falar aqui. Esse é um ponto que eu ia até te questionar, né? Porque tudo leva a pensar que a gente vai conseguir equilibrar as funções, de repente, o dia a dia, relacionamentos pessoais, etc, tudo mais e tal. Você realmente acha que é possível ter esse equilíbrio? É um X da questão aí que eu acho muito difícil, de verdade. Pra mim tem sido possível, mas eu sou suspeito para falar, né? Sim. A gente precisa realmente adaptar para o nosso dia a dia, né? O equilíbrio perfeito sempre vai ser mais difícil, né? Sim. Mas qual é a base que você começa, né? Você começa de uma base que você só trabalha para ter o dinheiro no final do mês e detesta o que você faz, aí você já começa de uma base um pouco difícil, né? Mas você começa de uma base de algo que você gosta de fazer, né? Você tem boas relações no trabalho, mas como tudo, você tem momentos que
passa um pouco mais de sufoco, tem mais dificuldades. Sim. Mas de novo, né? Qual é o teu alicerce ali, né? Sim. Qual a tua referência, né? Sim. E eu acho que vai bem nesse sentido, né? Porque quando a gente fala de bem-estar, a gente tem que pensar em 3 aspectos, né? A gente tem que pensar no aspecto físico, né? E muitas empresas acabam, né, confundindo o bem-estar com o wellness, né? Sim. E programas, né? Você tem lá o Gym Pass, vai lá fazer exercício, tudo mais. Isso é legal, né? Fazer exercício, obviamente, ajuda, né? A gente que o diga, né? Sim. O que é que muda nosso dia quando a gente vai para o jiu-jitsu de manhã, outras atividades, uma simples caminhada, né? Ajuda bastante. O físico é importante, mas o mental também, né? Quais são as ferramentas mentais que você tem para lidar com esses estresses, né? Que a gente acaba trabalhando muito no reativo, né? Quando acontece, eu tenho que reagir assim. Sim. E se a gente se adiantasse um pouco mais, né? Inclusive, não sei se você já ouviu falar desse conceito, inclusive é um cara no mercado financeiro que fala do conceito do antifrágil, né? É um professor libanês que fala bastante desse conceito, né? Sim. Como é que a gente se adianta aos problemas, né? Inclusive no próprio trabalho, né? Sim. Eu sei que isso vai acontecer, como é que eu posso estar melhor preparado aqui para isso, né? E se acontecer e me pegar de surpresa, qual a minha base aqui? Eu estou fazendo algo, por que eu estou fazendo isso, né? Ter essa intencionalidade de se perguntar o porquê das coisas, né? Por que a gente faz isso, né? Sim. Não passando sufoco, mas a gente faz isso por um porquê, né? Seja qual for o seu porquê, né? Sim. Eu tenho uma visão desse equilíbrio, por isso que acho que é um pouco assim. Você geralmente vai passar por um desequilíbrio em algum momento, que é impossível. O estresse vai vir, né? No matter what, né? Ele vai acontecer. Vai acontecer, seja ele no aspecto relacional, financeiro, no trabalho, cara, em algum momento isso vai vir. Eu acho que isso de fato até é necessário, de uma certa forma, né? Para daí você ir para uma busca de falar, cara, não, peraí, vamos equilibrar. Então acho que mas eu acho que isso é uma luta constante, né? Você equilibra, desequilibra, né? Nesse sentido. E mesmo que você tenha um estresse que te pegue de surpresa, que você não conseguiu ser antifrágil, né? Ou se adiantar, tudo bem, aconteceu. O que a gente aprendeu disso, né? Sim. Aí não pode também, já que a gente é bom né? A gente segura as pontas aqui com o estresse, estamos prontos para novos estresses. Não, mas o que a gente pode fazer para evitar certas situações? Também tem isso, né? Legal. Além dessa base, né? Dessa ferramenta mental aí que a gente tem para lidar com isso, né? Sim. Então esse é o segundo aspecto, aspecto mental, né? Ferramentas mentais, que às vezes são coisas tão simples como você se perguntar o porquê você está fazendo algo, né? Ter essa questão. Então, físico, mental, e o relacional também, né? Às vezes a gente também acaba colocando um pouco de lado o relacional e acha que é tudo... é entregar resultados. Mas para você entregar resultados, a gente precisa dos outros, né? Inclusive, né, é parte da nossa própria natureza, né? Nós somos seres relacionais, quer queira ou não, seja mais introvertido ou extrovertido, cada um vai ter a sua forma, né? Sim. De lidar com isso, né? Não sei se você sabe desse estudo de Harvard aí, né, Anselmo? Um estudo de 85 anos que estuda, né, os benefícios que tem os relacionamentos positivos, né, na nossa vida. Então, os grandes benefícios é aumento de longevidade como um todo, né? Menor incidência de doenças cardiovasculares, né? Melhora no sistema imunológico, porque é nossa natureza também. Então, esses são esses 3 aspectos que definem, né, esse bem-estar, né? Físico, obviamente, a gente não pode estar parado, nós somos feitos para serem, né, para nos mover. Mental, como você lida, né? Não é o que acontece contigo, né? De novo, voltando até nas lições, né, da adolescência, que depois é que eu fui entendendo a ciência por trás disso, né? É como você lida com isso, né? E claro, também não, tem coisas que não é dizer, é como eu lido com isso, né? Uma morte de um ente querido, uma grande tragédia, realmente é aquilo, né, de relativizar, é algo realmente ruim que aconteceu, né? Mas as coisas do dia a dia, muitas vezes é como a gente lida, né? A gente entra nesse modo aí, reclamação, e a gente não aprende nada, né? Só reclama, né? E fica... trazendo de volta sempre a mesma situação. Pequenas ferramentas mentais que nos ajudam a ser melhor, né? Legal. E a questão relacional, que é muito importante também, né? Esse relacional tem muito a ver, talvez, também com o ambiente que você está, obviamente, né? Então, assim, até dando um exemplo aqui, né? A gente tem uma área fitness aqui da RV4, né? A galera que vai pra academia todo dia, tá no shape. E tem uma galera que tá igual eu, assim, caminhando, né? Come um pouquinho mal de vez em quando, falta academia um dia ou outro.
E a gente fez um grupo, né? Dentro do aplicativo do Gym Rats, a gente falou, bom, vamos pegar essa galera aqui da Série B aqui, né? E falou, ó, vamos nos desafiar a estar juntos, né? E você vê, só de fazer isso, a média de check-ins, né? Na academia já aumentou. Então, você vê, não precisa ir muito longe, né? Nesse sentido. Só de a gente estar com pessoas ali que se ajudam, cara, você já pode ter melhores resultados. A gente é o resultado do ambiente que a gente convive, né? Na parte social, né? Sim. E isso faz muita diferença. A gente absorve tudo aquilo, né? Legal. E também o nosso ambiente, até da questão da mudança comportamental, o ambiente é tudo, né? Sim. Faz muita diferença a forma como você organiza seu ambiente, não só isso, mas o ambiente que você convive. E aí isso entra muito a parte social também. Legal. E quando que o jiu-jitsu entrou na sua vida, nesse bolo todo aí? Me conta um pouquinho. Boa pergunta. Na verdade, eu comecei no jiu-jitsu em 2014, né? Então tem pouco mais de 11 anos aí que eu faço jiu-jitsu. Antes de fazer o jiu-jitsu, eu já estava nessa mudança, né? Digamos, mais uma mudança corporal, digamos assim, né? Porque eu vim para São Paulo em 2011 e caí de cabeça nesse mundo corporativo, né? E acredite ou não, né? Na época eu ganhei bastante peso, né? Eu nunca tive problema de peso, sempre fui muito ativo, né? Eu não sei se eu te comentei, mas eu fui nadador, né? Quando era adolescente, né? Hoje você faz umas travessias aí também. Hoje né? continuo, mas por hobby, né? Na época eu cheguei a competir como adolescente mesmo, né? Inclusive tem Caio Márcio, né? Foi um nadador olímpico brasileiro que eu cheguei a nadar com ele 1 ano, né? Mas antes de ir para a Espanha ainda, muito tempo atrás, né? E aí eu não percebia, né? Eu tinha 27, 28 anos na época e estava ganhando peso, né? E realmente eu entrei na dinâmica aí corporativa sem ter muita educação. Então eu comecei uma educação alimentar, né? Por conta própria, né? Sendo autodidata mesmo, né? E eu já gostava também de estudar sobre artes marciais, né? A história da família Gracie no Brasil, inclusive a própria dieta Gracie, né? A dieta Gracie, eu comecei a fazer a dieta Gracie 1 ano antes de fazer o jiu-jitsu. Então, eu comecei na dieta Gracie 1 ano antes, né? O que é a dieta Gracie que envolve? Só para a dieta saber. Gracie, né, é a combinação correta dos alimentos. Né? Ela tem muito a ver com como é que a gente consegue manter o grau de acidez no nosso sangue o mais baixo possível. Né? Existe uma dieta que chama dieta alcalina, que é você combinar os alimentos da forma correta. Né? Não é o que você come, mas como você come. Né? Então, os alimentos são classificados em diferentes grupos, e você combinando esses diferentes grupos, você consegue ter absorver mais energia dos alimentos e ter uma digestão mais leve também. Né? Então, a grosso modo, a dieta Gracie é isso, mas a gente pode falar um pouco mais disso depois. Não, legal. Então, eu acabei começando na dieta Gracie e teve um resultado para mim, né, fenomenal. Né? Na época, eu cheguei a pesar 15 quilos a mais do que eu peso hoje. Então, só no processo, né, de perda de peso aí, sozinho mesmo, autodidata, perdi uns 8 quilos, e a dieta Gracie meio que refinou aquela parte final, né? Nossa, então, o Messi Russo vai gostar de ouvir isso aqui, hein? Pois é, a dieta, ele fala da dieta dos Gracie. Depois a gente pode conversar sobre isso aí. Então aí, em 2014, já tinha um certo interesse, eu acho que também pegou o carona ali com a época que o MMA ficou muito, né, popular no Brasil, mas eu já me identificava bastante com a filosofia marcial como um todo, né? Eu tenho um tio que é faixa preta de judô, professor de judô, né, desde o final dos anos 80, começo dos anos 90, e de alguma forma aquilo me inspirou também a buscar o jiu-jitsu, né? Em 2014 eu comecei o jiu-jitsu e continuei, né? Em alguns momentos a duras penas, né? Com todas as viagens, né? E continuei, né? Nessa trajetória aí, né? E é interessante, né? Até falando do momento que a gente se encontrou, né, Anselmo? Porque a gente se encontrou aí no DGI em 2019, né? 8 anos depois que eu comecei. Na época eu era faixa roxa, né? Faixa roxa, Você acho que já era azul, né? Era azul, na época, né? E foi interessante porque o DGI, ele veio nesse momento de transição, né? No momento que já estava no meu sabático, né? Fazendo esse MBA aí fora, todo mês viajava e estava procurando coisas diferentes, né? Eu ia para a academia que ficava no ABC, que era uma espécie de franquia aí dos filhos do Rorion Gracie, né? Do Hiran e do René Gracie. E tinha um foco muito grande de defesa pessoal, né? Então toda a minha base foi muito na questão de defesa pessoal, né? E eles também seguiam a risca, né? A dieta Gracie, me identifiquei bastante com eles, com isso, né? Então o professor, na época, ele acabou indo embora do Brasil, ele foi para o Kuwait, né? Abriu uma academia lá. E eu fiquei meio sem
sem ter para onde ir, né? E acabei vendo um pouco aí do DGI, né? A filosofia me atraiu. Sim. E foi interessante porque eu acho que combinou também, né? Naquele momento de eu mesmo desenvolvendo esse novo propósito, já tinha uma certa vivência, né? Na arte marcial. E foi aí onde a gente, né? A gente acabou se encontrando aí, 2019 para 2020, teve a pandemia, mas a gente continuou lá mesmo depois da pandemia, né? Sim. Então, enfim, resumindo um pouco a história aí do começo, né, de eu ter entrado na arte marcial. Eu nunca tinha feito artes marciais, né? Tinha feito esportes bastante. Então, quando eu comecei jiu-jitsu, eu acho que eu tinha 30 para 31 anos. Sim, por aí, né? Mais ou menos, mesma idade que eu comecei. E você consegue relacionar liderança, hoje coisas que você estuda muito, né? Liderança, né? Bem-estar, ali tal, mental com jiu-jitsu, assim, como é que você faz essas analogias aí? Que o Wellington faixa preta de Gil, né? Consegue olhar, né? Do tatame para fora ali, nesse sentido. Totalmente. Eu acho que o jiu-jitsu é uma grande ferramenta para muita coisa, né? Vai depender do que você quer usar aquela ferramenta, né? Porque, por exemplo, quando eu trabalho com líderes, né? Ou empresas que querem chegar a um certo objetivo, né? A gente tem os objetivos, eu quero ter tanto de lucro, né? Quero ter essa transformação nessa área, mas eu sempre parto qual que é a transformação, né? O processo de chegar nesse objetivo, o que é que ele vai te mudar como pessoa, né? O que é que você quer ser, qual tipo de pessoa profissional que você quer se tornar no processo, né? E eu uso essa mesma analogia para o jiu-jitsu, né? O que é que você quer, né? Qual tipo de pessoa que você quer se tornar através do jiu-jitsu e outras coisas que você tem na sua vida, né? Então, acho que como tudo, a gente tem que ter um norte, né? Para onde você está indo. Então, eu acho que quando você tem esse norte, o jiu-jitsu ele acaba sendo muito mais efetivo, né, do que a gente só, eu faço jiu-jitsu, nem sei porque eu faço jiu-jitsu, porque eu tenho um colega que faz jiu-jitsu e eu quero mostrar que eu sou valentão, que eu sou bom de luta, tá ótimo, né? Se esse é o seu porquê, né? Então, vejo como uma grande ferramenta que trabalha esses três elementos, né, do bem-estar, né? O físico, obviamente, o mental, né, o xadrez, né, mental que o jiu-jitsu que é tão estimulante, né, até intelectualmente, e o social, né? É só ver um dos treinos, né, a quantidade de endorfinas que a gente tem ali, né, não só da atividade física, mas também da conexão, né, do humor, né? A gente fala do humor, o humor tem uma importância essencial. Se a gente usasse mais humor no nosso dia a dia, né, no mundo corporativo, a performance seria outra, né? Porque o humor não só faz bem para a saúde, como também faz a gente trabalhar melhor. Então, tem essa questão. O jiu-jitsu tem essa ferramenta, mas eu preciso ter essa clareza de onde eu vou. Né? E ao mesmo tempo... E quando a pessoa não sabe para onde que vai, porque assim, no Gil, talvez, tem um objetivo um pouco material claro, de falar, olha, eu quero chegar até a faixa preta. Muitos têm esse objetivo. Sim. E muitos acho que não chegam exatamente porque só tem esse objetivo, né? Eu só quero virar uma faixa preta. Aí você trouxe alguns elementos aí do tipo, mas por que você quer virar faixa preta, né? Por que né? Como é que você quer ser... Por que a faixa preta vai mudar na sua vida? Na sua vida, beleza, né? Então, assim, mas... Ok, né? Talvez nesse exemplo ele é quase literal de uma certa forma, um pouquinho mais fácil de enxergar. E profissionalmente, né? Falei, cara, como pessoa, etc. Como é que a pessoa consegue ter esses tipos de reflexões? Aí é a pergunta do milhão, né? Porque a maior parte das pessoas acaba, e eu acho que um dos grandes fatores de adoecimento hoje nas empresas é o que a gente fala, né? É o estressar com propósito, o estressar bem, né? Se a gente não tem esse direcionamento, qualquer desafio, né? Qualquer coisa que vai acontecer na nossa vida vai ser, digamos, aí uma agressão, né? E às vezes pode ser algo que está te ajudando eu sempre falo assim, né? Quando eu começo a falar com os clientes, imagina você, né? Como pessoa, como profissional. Imagina que você vai construir uma casa. Como é que você vai construir a casa se você não tem um desenho da casa? Ou pelo menos uma ideia do que você vai construir, né? Porque quando você tem aquela ideia, qualquer coisa, qualquer tijolinho que você vai colocando ali naquela casa faz sentido. Mesmo que eu só tenha colocado um tijolinho hoje na casa, mas é um tijolinho a menos nessa construção. Então, assim, eu acho que é essencial você saber para onde você vai, né? E inclusive, é parte dos elementos da autoconfiança, né? Inclusive, eu acabo trabalhando uma ferramenta chamada a armadura da autoconfiança, né? Que não tem nada de muito complicado aqui. É você saber no que você é bom, quais são as coisas que você faz bem, né? Todos nós temos coisas que a gente faz bem. Todos nós temos coisas que a gente precisa melhorar, mas quando você começa pelo que você faz bem, fica muito mais fácil. Se somando a essas coisas, é você entender para onde você está indo.
Se você não sabe para onde você está indo, você entra na dinâmica do piloto automático, né? Eu faço isso, não, porque meu sustento tá, mas chega um momento que aquilo não te, né, não te alimenta mais, né? Você precisa de algo mais. E aí é onde a gente entra justamente nessa interseção com o propósito de entender o seu porquê, né? Aí existem várias formas de você trabalhar isso, né? Às vezes você tem que ir lá para trás da sua vida e entender em qual momento você meio que deixou de pensar nisso. O que você queria ser quando você era criança, né? Porque às vezes a gente vem da nossa essência e vai perdendo essa essência pela correria do dia a dia, né? Ah, não, porque eu tenho que ter um emprego e tenho... Tá, mas se você pensasse, o que você realmente gostaria de ter? Se dinheiro não fosse um problema, o que você gostaria de fazer? Né? Uma pergunta típica que você pode estar se perguntando, né? Ah, mas eu preciso fazer... Não, mas permita-se de sonhar um pouco, né? Sim. E depois a gente traz para a realidade e vê como é que você pode equilibrar as duas coisas. Então, eu acho que assim, a questão não é que eu preciso pensar em algo para entender o que eu tenho. Eu acho que quando você entende onde você quer chegar, a sua vida acaba sendo outra, né? Porque você tem um sentido ali, né? Você tem um porquê, né? E entender também, às vezes você não precisa, né, ter esse desenho dessa casa perfeito de primeira. Às vezes é ter um norte, não, eu quero essa direção, é ter estabilidade para minha família, é ser feliz, né, no que eu faço, e tá tudo bem. Sim. Mas eu acho que é ter algo de clareza no sentido de... Às vezes é a questão de você se confiar mais em si mesmo, na sua intuição, né? Sim. O que é que te faria realmente feliz, né? Sim. Sem preocupação, né? Se a preocupação do dia a dia não fosse um problema, o que é que seria isso? Então é meio que voltar para o que você já é, né? Mas que você se perde porque você fica, né, nessa dinâmica louca que a gente tem, né? Agora tem um ponto aí, Well, que... Tem um aspecto comportamental disso, que você, inclusive, foi o que a gente comentou no começo, sobre um workshop que você, inclusive, ministrou ali para o meu time naquela época sobre Tiny Habits, né? Ou seja, falar sobre hábitos. Quando você falou do tijolinho, me voltou lá para aquele ponto, pequenas vitórias e tudo mais e tal. Conta um pouquinho para as pessoas, porque assim, obviamente que esses hábitos geram comportamentos, etc, tudo mais, que podem ser pro lado positivo ou negativo, né, obviamente. Muitas vezes as pessoas que pensam exatamente assim, eu sou faixa branca e já chega a falar, quero chegar na faixa preta, né, e fala, cara, mas calma, né, falei, cara, será que... Não, mas é ótimo, né? Como norte. Né? Como norte, né, mas assim, eu falei, cara, tem que ter um trajeto em cima disso, certo? Uma caminhada, um processo que você vai ter que passar para de fato chegar lá, né? E dentro desse processo, na minha opinião, é que muitas vezes as pessoas se perdem. Eu acho que é aí que talvez entre, né? Falei, cara, pequenos hábitos ali e tal, que talvez façam sentido, né? Você acha que é isso mesmo? Me conta um pouco pro pessoal dessa metodologia que você já estudou e já até ministra também, né? Esse tipo de workshop. Até falando pro pessoal aqui, né? Eu represento aqui no Brasil, a parte de outras coisas que eu faço, né? Um professor de Stanford, que é uma especialista, né, mundial, né, em mudança comportamental e hábitos, né? Se chama BJ Fogg, né? E escreveu esse livro Tiny Habits, né? Ou Micro Hábitos aqui em português, né? E o que ele traz realmente são resultados de estudos, né, de como o nosso cérebro funciona, né, para criar novos comportamentos, criar novos hábitos, né? E o que o Anselmo falou aqui é justamente como é que você cria esse processo, né, que te leva para você realmente automatizar, porque o hábito é quando você consegue automatizar uma tarefa, né? Então a gente, né, quando a gente começa o ano, por exemplo, né, todo mundo vai perder não sei quantos quilos, vai mudar a vida, né? Então existe uma diferença muito grande entre o que você quer e o seu objetivo. Sim. Você vai começando, você está até motivado naquele momento, né? Mas você vai vendo que você está muito longe ainda, você se desestimula, você não tem um reforço positivo, né? Então o que o Anselmo fala é como você cria um processo que te dá essa pequena recompensa a cada passo, né? É como se você tivesse esse objetivo, né? Esses 100 metros ou 100 quilômetros que você precisa recorrer, mas você quebra ele em pequenas partes, onde você vai ter consciência de que você tem todo um trajeto, né, para você percorrer. Sim. Mas você vai criando pequenas recompensas, você precisa estar hiper motivado, porque a motivação ela vai embora. Sim. Como é que você se cria uma forma de você realmente retroalimentar, né, aquela motivação. Sim. Quando você vê que, eu fiz isso aqui, eu estou avançando, né? Esse sentido de você saber que você está avançando para um lado.
que aí você vai depender muito do tipo de atividade que você faz, né? Sim. Mas o processo é muito importante, né? E é justamente, você tem razão, né? É no processo onde as pessoas realmente se desconectam, né? Seja de colocar uma meta muito grande, seja daquele processo, ou até mesmo a meta não está muito alinhada com o porquê da pessoa. É que a gente entra nesse outro passo, né? Então, bom, se você tem a direção, né? Vamos pegar uma faixa branca, né? Que tem a direção do norte da faixa preta, se você começar a se comparar com os outros, né? Sim. Ver quando é que eu vou pegar a faixa preta, então desiste aí. Desiste, né? sim. Então, como é que você pode ver que você está melhorando, né, no seu nível? Né? Como é que você pode se comparar? Hoje, né, eu sou uma pessoa melhor do que eu fui ontem e vou aprender mais para amanhã eu continuar essa melhora. Então, isso é justamente, o nosso cérebro funciona dessa forma. Né? Toda vez que a gente tem essa perspectiva de que a gente está indo numa direção que a gente vai melhorar, isso gera dopamina no nosso cérebro. E a dopamina, ela é essencial para vários processos, né, no nosso cérebro. Não só para a gente se sentir mais animado, mas também a dopamina, ela ajuda a criar as conexões neurais que vão automatizar esse hábito, né, a prática da gente fazer isso automaticamente. Mas a gente só sente dopamina quando a gente se sente bem. Né? Então, assim, de novo, né? Você faz algo que você realmente quer fazer. Né? Eu tenho que fazer isso porque fulano falou que eu tenho que fazer, o médico falou que eu tenho que fazer. Você já começa a ir para um lado que talvez não vai gerar essa dopamina aí, né? Essa emoção positiva, né? E você se sente bem sucedido quando você faz isso, né? Mesmo que seja um pequeno objetivo, né? Coloca a barra um pouco mais baixa, faz pelo menos o mínimo. E isso não quer dizer que você não vai fazer mais, né? Então, criar um processo nesse sentido, obviamente, né? Não é questão de que tem gente que é mais preguiçoso, tem gente que não quer fazer, é justamente um desenho de processos aí. Né? Legal. Agora, sim, aqui dentro da IV4, né? Se a gente senta com os nossos clientes, primeiro o momento que a gente começa a fazer o planejamento financeiro deles, né? Primeira coisa, o objetivo das pessoas geralmente é o quê? Quando que eu vou poder aposentar, né? E ser livre financeiramente, ter a minha independência financeira e tudo mais e tal. É uma trajetória, né? Não é todo mundo que consegue ali, né? Falei, cara, de 15, 20 anos talvez, outros menos, obviamente, tal, outros mais, né? Mas é longe, né, de uma certa forma. Então, assim, que dica que você poderia dar para uma pessoa dessa, que a gente chegou aqui, né? Falei, cara, putz, eu vou demorar 20 anos para eu poder me aposentar financeiramente e tudo mais e tal. Mas, de repente, sei lá, ela tá com maus hábitos, inclusive, porque ela gasta mais até do que poderia, né? Aí não guarda esse dinheiro que deveria estar sendo investido para, né, a independência financeira dela. Como é que talvez os Tiny Habits poderiam ajudar, dando um exemplo prático como esse? Pega um pouco de Tiny Habits, mas pega essa questão da perspectiva, né? De como você olha para a sua vida, né? Eu acho que a gente vê os dois extremos, né? Eu acho que é ver onde você quer chegar, ter essa visão de onde você quer chegar, mas também não perder, principalmente se você já está na jornada, não perder o que é que você já evoluiu no processo, né? Porque muitas vezes a gente fica tão centrado, eu tenho esse objetivo, e a gente esquece de valorizar o que a gente evoluiu, né? Imagina você, né, na faixa marrom no jiu-jitsu, quando você se olha, né, na faixa azul, ou mesmo na faixa roxa, né, tudo que você já evoluiu, né, a gente fica, né, centrado. Então, isso também dá um ânimo, assim, né? Então, a gente olhar, não é olhar para trás para ficar atrás, mas é olhar para trás para ganhar energia, né, para seguir para frente com maior energia. Obviamente, o teu objetivo, né, a visão da casa, né, dos tijolinhos é muito importante, né? E como é que você encontra no dia a dia a forma de você ver que você está fazendo progresso, né? E aí podem ser até ferramentas, né? Ferramentas aí, indicadores, KPIs que te mostrem como você vai estar evoluindo, né? Mas isso me faz pensar também, Anselmo, em outra questão, entrando na parte social, né? Que a parte social é muito importante, né? Como é que você pode ter referências, né, de pessoas que seguiram essa receita e entender que é o seu caminho, né? É o fator composto, é matemática, isso é pura matemática, né? A constância de você economizar com o tempo, isso vai... Inclusive, tem um livro muito bom que é o Fator Composto, né? Eu posso até depois passar para você a recomendação, até para recomendar para os seus clientes aqui, né? De entender que esse mesmo princípio da física, da matemática, né, que se aplica para finanças, né? Se aplica para a nossa vida também, né? Algo feito com constância vai ter um poder muito grande, né? Inclusive, até tem um experimento que foi feito, acho que foi feito na Holanda, com pequenos dominós, né? Dominós que começam nesse tamanho aqui, né? Uns 30, 40 centímetros, vai subindo, né? Eles com
esse efeito dominó, né, de algo que começa pequeno, vai ganhando momento, eu acabava derrubando um dominó que acho que tinha 15 metros, assim. Então, tudo... Pra gente, isso aí é o nosso tal dos juros compostos. Pra gente. Os juros compostos, né? Então, assim, é física, é matemática. É questão de você, né? E eu acho que isso é importante também, ter essa questão das referências, porque quando você tem uma referência concreta de alguém que fez isso e deu certo, você já olha e diz, né? Porque as pessoas têm uma visão muito... No curto prazo, né? Sim. Seja para finanças pessoais, seja para desenvolvimento pessoal, né? Então, assim, ter também orientar nossa visão mais no longo prazo. E a gente só vai ter essa visão de longo prazo quando a gente tiver essa visão do que a gente quer se tornar. Que não precisa ser já perfeita de primeira. Você tem um norte, essa visão vai mudando com o tempo, né? Essa visão de longo prazo é essencial, porque muitas vezes a gente provoca, né, os clientes perguntando, mas né, 10 anos investindo é muito pouco, né? Num primeiro momento, as pessoas falam, 10 anos é muito, né, tudo mais e tal, mas quantos anos você quer viver? Né? Você quer viver até quantos anos? Você tem 30 anos agora e tal. Cara, não vai ter nem a metade da sua vida, tudo é né? relativo, né? Então, é um pouco isso, né? É como você olha no tempo, né? Como é que você desenvolve essa perspectiva, né? Do longo prazo também. Porque quando você começa a olhar para o longo prazo, você não tem mais essa pressa, essa ânsia, né? Na verdade, o tempo está a seu favor, né? Por exemplo, né? Até pegando a questão da faixa preta ou a questão do jiu-jitsu, né? Eu, pelo menos, quero fazer jiu-jitsu até uns mais de 70 anos, né? Sim. Então, obviamente, né? A gente quer evoluir, todo dia é uma evolução, mas quando você se olha dessa forma, você tem mais paciência e você valoriza também mais a constância, né? Você que estou aqui, o importante é eu estar aqui, eu estar aprendendo e estar treinando. Às vezes, né, a ânsia demais, ela cria desequilíbrios em todos os sentidos, né? E aí onde vem também as lesões, a gente, né, exagerar em certos pontos, né? Na vida a gente tem outras lesões, né? A gente quer tentar acelerar demais os processos. Tem coisa que a gente precisa ter essa ativação rápida, e tudo bem, né? De novo, né? Objetivo de performance versus objetivo de aprendizado, né? Eu acho que o simples fato de separar os dois ajuda muito a você tirar a ânsia, né? Até mesmo quem está investindo, por exemplo. Sim. Você tem lá a reserva do dia a dia, né? A conta corrente, você precisa para os seus gastos do dia a dia. Sim. Conta de investimento, o próprio nome já diz, você está investindo ali. Né? Eu acho que tem que ter uma certa separação até para você poder extrair o máximo de ambas, né? Então, mas aí tem um aspecto, né, pra gente ir indo pros finalmente, mas que antes disso eu queria abordar, né, que são as suas viagens, né? Falei, 9 países em um ano, tudo mais e tal. Quantos países mesmo você já foi? Já conhece no mundo? Eu acho que já passaram de 30 aí, 30? Né? Caramba, é país pra caramba, mas beleza. Eu não tô contando, vem naturalmente. Sim, mas vamos lá, como é que, né, é possível fazer isso e tudo mais? Você já tá aposentado financeiramente, é um bom vivan aí que só passeia e tudo mais. Só trabalho por hobby hoje. Mas a construção disso, para você poder, obviamente, né, deve ter aí aspectos financeiros, mas também planejamento, né, e tudo o seu trabalho, mas me conta um pouco aí, talvez, para próprias pessoas que estão nos ouvindo, como é que... Porque um dos grandes pontos que o pessoal gosta, obviamente, são as viagens, né? Nossos clientes, eles gostam, sim. É um dos sonhos ali que sempre tem, todo ano, alguns objetivos, né? Então, como é que faz para, de repente, ainda otimizar ainda mais, por exemplo, aí, com você que viaja tanto nesse sentido? Eu acho que o primeiro ponto aí, e tem a ver com o meu próprio trabalho, né? É um trabalho sazonal, né? Sim. Então, sou consultor, faço workshops em empresas, também tenho minhas mentorias, né? Mentorias executivas individuais. Depende muito da época, né? Tem épocas que eu acabo tendo mais trabalho. Ano passado, por exemplo, trabalhei com a consultoria americana. Né? A gente fez uma série de workshops com os líderes, onde eu tinha que estar aqui em São Paulo 3 meses seguidos aí, né? E, obviamente, né, eu não tenho férias, né? Ninguém paga as minhas férias, eu pago minhas férias, mas eu tenho mais essa flexibilidade da sazonalidade, então eu consigo encaixar isso, né? Mas para quem tem um trabalho convencional, CLT, vai ter suas férias, né? Do ponto de vista da preparação, acho que não tem muito segredo, né? São esses mesmos princípios, né, de constância, né, um pouquinho cada dia, mas tendo, né, tendo aquele norte, onde você quer ir, quais são as cidades que você quer visitar. Sim. Ser realista também, né? Sim. Porque para você ser realista, você precisa se educar,
né? E você pode se educar de várias formas. Você pode ler sobre o país, ler da experiência de outras pessoas. Algo que eu faço muito é olhar vídeos, né, de YouTube de pessoas. Tem vários influencers que fazem viagens e vão mostrando os pontos típicos, né? O que evitar de cada país. Eu também olho um pouco isso também para ter uma referência, né? Nada disso vai substituir a experiência no país, né? Principalmente se é algo que você não conhece, né? Mas dá uma ajuda grande. E do ponto de vista da preparação em si, obviamente, tem a questão financeira, né? A questão de você se preparar financeiramente, tem essa questão do, né, pouco a pouco, né, de você realmente, o que é que você está reservando, você ser realmente prudente no que você vai fazer. E não é questão também de só buscar opções budget, né? Eu gosto de conforto também quando eu viajo, mas eu sou coerente com o que eu tenho em termos de budget, né? E uma vez que eu defini isso, aí eu vou buscando, realmente eu tiro um tempo, de 2 a 3 meses para preparação. Por exemplo, passagens aéreas, eu já crio lá um alerta, né? Seja em caiaque, outros tipos de aplicativos aí, para eu estar monitorando. Às vezes eu não vou conseguir o melhor preço, né? Mas, bom, o que está no meu controle é me preparar, né? Me educar sobre o país, né? Ver opções que se encaixam ali no meu budget. Então, mas você precisa ter um tempo para isso, né? Eu tiro, e não precisa também desse esforço hercúleo, né? Às vezes eu tiro 15, 20 minutos para fazer um pouquinho disso cada dia, né? Você vê que isso não é muito também, se você tem uma viagem, né? Mas às vezes as pessoas estão acostumadas a, sei lá, meu Deus, comprei passagem, faltam 2 semanas para a viagem, tem que arrumar tudo. Se você quebra, né, tudo isso que você tem que fazer da viagem em mais tempo, quando você chegar dos 2, 3 dias antes da viagem, você vai estar tranquilo, já está tudo planejado. Claro, vai ter coisas que você vai aprender no momento, você nunca vai saber. Né? Mas pelo menos você tem aquela base ali da segurança, que você já cuidou de tudo, e o que vier está no lucro, né? São novas aprendizagens, né? São novas coisas que vão acontecer. Então, pessoal, é possível, você não precisa ser um multimilionário, né? Ou ter... claro, para quem tem família é um pouco diferente, né? Você tem que realmente cuidar e ter um planejamento diferente, mas é possível você fazer viagens sem necessariamente estar dormindo em hostels, né? Mas também equilibrar, né? Você precisa também gastar uma fortuna em hotéis, né? Tudo é planejamento, tudo é tirar o tempo, né? É ter claro os objetivos da viagem também, né? E ser realista, né? Ver referências, o que as outras pessoas fizeram, se educar, né? Investir esse tempo na educação também. Legal, show de bola. Para a gente finalizar aí, primeiro, né? Onde que as pessoas te encontram para saber um pouquinho mais sobre seu trabalho, né? E até para aprender, né? A gente fatiar esse elefante aí em pedacinhos, né? Porque de verdade acho que no final é um pouco isso, né? E às vezes a gente fica extremamente ansioso ver o tamanho do elefante ali e já cria um bloqueio muitas vezes antes, né? Inclusive em cima disso. Mas tanto disso quanto liderança, né, que você tem trabalhado bastante aí nas empresas, me fala, né, deixa os seus contatos e depois você pode até fechar com uma mensagem para os nossos clientes aí que estão nos escutando. Tá, pessoal. Então, assim, o nome da minha consultoria é Aretea. Vocês podem me encontrar Aretea com H no final, tá? Então, Aretea como se lê com H no final, vocês podem me encontrar no Instagram, mas também me podem encontrar no LinkedIn, Wellington Oliveira. Vocês podem me encontrar no LinkedIn profissional. A gente vai botar nas descrições aí do legal. capítulo. E o meu foco hoje, pessoal, realmente é essa interseção, né, entre o bem-estar e a performance, né, que a gente acaba trabalhando diferentes elementos, né, como a gestão da nossa energia. Não adianta você ter tempo, a gente fala muito de gestão do tempo, né, mas o que adianta você ter todo o tempo do mundo se você não tem energia, né? Então a energia tem a ver com a gente entender nossos ciclos biológicos, tem a ver de como a gente gerencia a tecnologia, né, como a gente usa a tecnologia de uma forma mais equilibrada, né? Então isso é algo que eu tenho me dedicado bastante tempo, né, nessa questão. A questão das ferramentas mentais que a gente falou, muito importantes também. Não adianta só a gente estar com nossa energia se o que acontece com a gente entra em pânico a qualquer momento, né? E a questão da mudança comportamental, né, que são esses princípios de neurociência que a gente aplica no dia a dia para várias coisas, né? E tudo isso também alinhado com o desenvolvimento de líderes, que a gente chama líderes mais conscientes, que levam em consideração, né, essas questões no dia a dia. Então, assim, do meu recado é isso, pessoal. Acho que de que as coisas, acho que não existe um grande segredo aí da vida para o sucesso, né? Acho que a constância e saber para onde você vai, né, já é de grande valia, né? E uma coisa que eu aplico muito na minha vida é a questão da gratidão, né? Todas essas experiências que a gente falou hoje aqui, Anselmo, né, que eu passei, né, de perdas também, né,
familiares, as dificuldades que eu passei no exterior, né, me aprenderam a ser muito grato, né, do que eu tenho, do que eu passei, né? Eu acho que só o simples fato da gente ter saúde, né, um trabalho, né, pessoas legais que a gente conhece, nossa família, né, acho que a gente tem muito mais para agradecer do que para reclamar. Então, começando dessa base, né, depois que você vê a vida com outra perspectiva, né, a gente pode ver algo, a gente tem tudo, às vezes ainda achar que não é suficiente, né, e não é dizer, não é ser ambicioso de querer ser mais coisas, mas é importante a gente reconhecer até onde a gente veio, né, o que a gente conquistou. Então acho que essa mensagem que eu queria deixar aqui, né, dessa gratidão diária, né, que ter claro para onde a gente vai, gratidão do que você já passou, né, e desfrutar, né, desfrutar o momento, né, a gente brinca um pouco dessa fase, só se vive uma vez, mas eu acho que é isso, né, acho que eu realmente acredito que a gente veio aqui para ter uma boa vida, em todos os aspectos, né, e viver de uma forma boa, de forma responsável, né, desfrutando dos momentos, desfrutando aí dos processos. Então acho que tudo isso é possível, né, a ciência traz muitas evidências, né, e é algo que eu faço tanto no meu trabalho como, né, você pode ver nos exemplos que eu dou da minha vida também. Então, acho que eu gostaria de deixar essa mensagem aí para vocês e agradecer mais uma vez aí, Anselmo, pela oportunidade de ter essa conversa tão boa aí contigo hoje, né? Show de bola. Eu não poderia deixar de fechar sem mais uma única pergunta, né? Exatamente porque nosso quadro é sobre legado. Qual legado você acha que está construindo, ou de repente você quer deixar aí para as pessoas no futuro? O legado tem muito a ver com a minha própria vida, né? E como eu posso aproveitar a minha experiência da minha vida para ajudar as outras pessoas, né? Porque eu acredito que, né, eu vim aqui nessa passagem, nessa vida, nesse mundo, ou seja o que você quiser chamar, para ter uma vida boa, no sentido, né, uma vida prazerosa, né? Uma vida com significado, né? E uma vida com saúde, porque eu acho que saúde é uma parte integral disso, né? Então, assim, a minha missão, né, e o meu legado é ajudar pessoas a terem o mesmo, né? Você não precisa ter muito, né, para você, né, ter saúde. Saúde eu acho que vem em primeiro lugar, né, ter uma vida com significado e uma vida divertida, né, uma vida que você desfruta das coisas boas. Então, eu acho que esse é o legado aí que eu deixo aí, trago para mim mesmo e quero ajudar mais pessoas a terem o mesmo. Perfeito. Bom, se você quiser viajar aí 9 vezes por ano, né? E se você desfrutar gostou, de boa saúde. Se você quiser, se você gostou, né? Não deixa de contatar o Wellington, mas também curtir, compartilhar, manda esse podcast, esse capítulo aí para a pessoa que você gosta, tá? Até a próxima, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado aí, Sam. Até a próxima. Valeu, gente.